Certa vez, um professor amigo meu me disse que ele vai à academia treinar, porém ele não tem um programa de treinamento. Ele diz que faz o exercício que está livre naquele momento. Se tem um pulley livre, ele treina no pulley. Depois, se o leg press está livre, ele treina no leg press. Faz o seu treinamento, os seus exercícios e vai embora. Perguntou: Fernando, eu estou treinando? Bom, obviamente ele não está treinando. Por quê? Porque treinamento implica em sistematização. Para ser treinamento tem que ter sistematização. E essa atividade dele não tem nenhuma sistematização. Ele foi ali, fez os seus exercícios e foi embora. Portanto, ele não estava efetivamente treinando. Isso é válido para qualquer atividade física. Bom, se vamos pensar o treinamento na musculação, temos que ver de onde começaremos para pensar a sistematização desse treinamento. Por exemplo, vejam este programa de treinamento que está aí na tela para vocês. É um programa de treinamento da musculação, né, hipotético, mas que pode ser real, prescrito para diferentes praticantes. Nós temos que primeiro identificar tudo que está presente nesse programa de treinamento que cabe ao profissional de educação física prescrever e manipular, e que tem a ver exclusivamente com o conhecimento de formação e educação física. Nesse momento não estaremos falando do sono, de alimentação, de suplementação, até mesmo de drogas. Vamos somente falar daquilo que está escrito no programa, que caracteriza o programa de treinamento, que caracteriza a carga de treinamento a ser seguida pelo praticante. Bom, nesse momento nós vamos chamar isso de variáveis estruturais do programa de treinamento da musculação. Por quê? Porque elas representam a estrutura desse programa de treinamento. E, uma vez manipuladas, elas podem mudar o objetivo desse programa de treinamento ou podem continuar mantendo o mesmo objetivo, porém por caminhos diferentes, com cargas de treinamento diferentes. Portanto, as variáveis estruturais, ao representarem a estrutura desse programa de treinamento, como vocês podem ver aí, elas são os elementos primários para elaboração e análise de um programa de treinamento na musculação, pensando de maneira conceitual o que são essas variáveis. Bom, essas variáveis nós podemos identificar de maneira abrangente, ou seja, abrangendo todas essas variáveis que estão ao alcance do professor prescrever no treinamento, e também o detalhamento, cada uma com a sua própria característica. As variáveis estruturais, portanto, serão 14 variáveis, como vocês podem ver nessa figura que aparece para vocês aí. Essa figura apresenta as 14 variáveis, e essas variáveis, como vocês podem perceber, elas estão interligadas umas com as outras. Por quê? Todas elas representam interferência umas nas outras conforme forem manipuladas. Elas não podem ser consideradas isoladamente. Então, como vocês podem ver as variáveis: peso, número de repetições, número de sessões, número de séries, número de exercícios, pausa, auxílio externo ao executante, regulagem do equipamento, movimentos acessórios, trajetória, amplitude de movimento, duração da repetição, posição dos segmentos corporais e ação muscular, são variáveis que todos os profissionais manipulam no dia a dia dos seus programas de treinamento. Todos fazem isso, podem até não ter consciência abrangente e detalhada de que o estão fazendo, mas isso é fundamental para iniciarmos nosso entendimento de todo esse complexo que representa os programas de treinamento da musculação e suas infinitas possibilidades de prescrição e manipulação. Nós veremos mais para frente que qualquer manipulação existente no universo da musculação, qualquer programa existente, qualquer sistema de treinamento, por mais complexo que seja o nome, ou seja a manipulação, vai sempre retornar à manipulação de uma dessas 14 variáveis, o que de certa forma simplificará o nosso entendimento perante tudo de novo ou supostamente novo que aparecer para nós na prescrição dos programas de treinamento da musculação. Bom, dentro dessas variáveis que vocês estão vendo na figura aqui, algumas delas elas são mais facilmente quantificáveis no dia a dia do treinamento da musculação. E por isso, muitas vezes são prescritas de maneira quantificada mesmo. Por exemplo, peso, né? Número de repetições, número de séries, número de exercícios, número de sessões, pausa e duração da repetição. Essas variáveis são prescritas de maneira quantificada no programa de treinamento. Ao passo que as outras variáveis, né, ação muscular,
posição dos segmentos corporais, amplitude de movimento, trajetória, movimentos acessórios, regulagem do equipamento, auxílio externo executante, são variáveis que têm a ver com a execução dos exercícios. Apesar de poderem ser quantificadas, é mais difícil que isso seja feito com mais precisão no dia a dia de uma academia com o treinamento da musculação dos diferentes tipos de praticantes. Então fique bem claro, algumas variáveis são diretamente quantificáveis e facilmente quantificáveis. E precisaremos dessa informação para poder também entender com mais clareza tudo o que vem pela frente nas diferentes possibilidades de prescrição e prática do treinamento na musculação. Talvez você já deve ter visto em várias outras fontes que você leu que a seleção dos exercícios seria uma variável primária na prescrição do programa de treinamento, que afinal de contas você escolhe qual exercício será feito e qual não será feito. Mas vamos pensar friamente aqui. Se eu perguntasse assim, olha, vou dar um exemplo bem simples. Por que um professor escolheu prescrever um leg press horizontal e não um agachamento para o seu aluno iniciante? Vai falar, olha, eu prescrevi o leg press horizontal porque ele é mais seguro. Por que ele é mais seguro? Porque o peso não vai cair no chão. E ele é mais fácil de ser feito. Por que ele é mais fácil de ser feito? Porque o indivíduo, o praticante, já sabe exatamente a posição que ele vai ficar. A posição vai mudar menos durante o exercício. O seu corpo vai estar mais estável no equipamento. Eu posso regular melhor a amplitude de movimento, que no agachamento, como vai estar muito livre, a possibilidade de ele errar e cometer acidente é muito maior. Portanto, o leg press é mais fácil para esse praticante. Está claro que ele mencionou variáveis estruturais. Por exemplo, mencionou a variável posição dos segmentos corporais, que é mais estável, mais fácil de determinar no leg press. Ele mencionou a variável trajetória, porque a trajetória do leg press ela não vai mudar. A trajetória do equipamento vai ser sempre pré-determinada. Não tem como o praticante fazer uma trajetória diferente. Diferentemente do agachamento, devido à instabilidade, ele pode levar a barra em direções diferentes e sobrecarregar suas articulações. Da mesma forma também a variável posição dos segmentos corporais, que no agachamento pode variar mais. Então, todas essas variáveis estruturais, elas são primárias à seleção dos exercícios. Elas foram usadas e foram pensadas para posteriormente selecionar os exercícios. Portanto, a seleção dos exercícios não é a variável primária. Essas outras variáveis são primárias porque elas auxiliam a selecionar os exercícios. Obviamente, o profissional ele pensa nelas instintivamente, sem parar para analisar cada uma, ao determinar que tal exercício é mais fácil do que o outro exercício, ou é mais seguro do que o outro exercício. Ou seja, as variáveis estruturais são primárias à seleção dos exercícios. Essa mesma explicação poderá ser utilizada para várias outras comparações entre diferentes seleções dos exercícios para diferentes objetivos e diferentes praticantes. Bom, mas nós temos também os componentes da carga de treinamento: volume, intensidade, frequência, duração e densidade. Eu não prescrevo um volume, uma intensidade, uma duração para o praticante. Por que usar as variáveis então? O que as variáveis acrescentam? Então vamos lá, vamos pegar o volume de treinamento. Eu posso prescrever o volume manipulando diferentemente as variáveis. Por exemplo, eu posso ter um volume quantificado em número de séries. Cada exercício serão 3 séries. Eu posso quantificar em número de repetições. Serão 3 séries de 15 ou 20 repetições. Eu posso utilizar também o número de exercícios. 2, 3 ou 4 exercícios. Portanto, somente falar o volume não nos dá o detalhamento que nós precisamos ter para poder dizer como será o programa de treinamento. Por isso que as variáveis estruturais, elas são a abordagem mais detalhada possível sobre a análise e prescrição dos programas de treinamento, porque os componentes da carga podem ser manipulados de diferentes caminhos. Vamos pensar também o componente densidade, que é o tempo de estímulo dividido pelo tempo de pausa. Eu posso manipular a densidade, por exemplo, aumentando o número de repetições na série, se eu mantiver a mesma duração da repetição. Ou eu posso manipular a densidade, por exemplo, mantendo o mesmo número de repetições e diminuindo a duração da repetição. Ou eu posso ainda manipular a densidade manipulando a pausa, aumentando ou diminuindo a pausa, como nós veremos ainda no futuro exemplos bem clássicos e simples do entendimento disso. Mas nesse primeiro momento vamos entender, as variáveis estruturais, elas são anteriores aos componentes da carga. Quando eu determino qual componente eu quero manipular, previamente eu tenho que determinar que variáveis eu vou manipular
para alcançar a manipulação desejada naquele componente da carga. Então vejamos aqui a variável peso. A variável peso, ela pode ter uma relação direta ou indireta com alguns componentes da carga. Por exemplo, o peso ele é a quantificação da intensidade no programa de treinamento da musculação. Quando eu tenho lá 50 quilos, eu tenho 50 quilos que corresponde à intensidade absoluta daquele treinamento. Se eu tiver um teste máximo de uma repetição máxima, eu vou saber quantos por cento de intensidade relativa representa aquele peso. Por exemplo, 50 quilos pode representar 50% de desempenho máximo. Então, 50 quilos é a intensidade absoluta e 50 quilos pode corresponder, por exemplo, a 50% de uma repetição máxima. Mostrando que o peso é a variável, isso deve ficar bem claro, que representa a intensidade do programa de treinamento da musculação e nenhuma outra. O peso também pode ser interpretado como uma relação com o volume de treinamento. Devemos tomar um certo cuidado com isso, porque isso é você multiplicar a quantidade de peso levantado, por exemplo, pelo número de repetições. Se a pessoa fez com 50 quilos e fez 10 repetições, o volume seria 500 quilos. Se ele fez 4 séries, o volume seria 2.000 quilos. Com 4 séries de 10 repetições com 50 quilos. Qual que é o problema desse uso? É que eu falar que 4 séries de 10 repetições com 50 quilos são 2.000 quilos, determinar isso como sendo volume de treino, pode levar a gente a ter um problema ao tentar justificar que se eu fizer 10 séries de 4 repetições com 50 quilos, eu também terei 2.000 quilos de volume. Vai ficar muito difícil você sustentar que 4 séries de 10 tem o mesmo volume que 10 séries de 4. Mas, professor, numa situação eu fiz só 4 séries, na outra eu fiz 10 séries, não é o mesmo volume de séries. E na outra vez eu fiz 10 repetições por série, na outra eu fiz só 4 repetições por série. Isso não é o mesmo volume de treinamento. Portanto, apesar de ambos terem 2.000 quilos, mostra a fragilidade de usar o peso, a somatória do peso, ou volume total ou volume load, como representando o volume de treinamento. Obviamente o peso pode ter uma relação indireta com a duração da repetição. Quanto mais pesado for o peso, mais devagar eu vou ter que levantar na ação concêntrica. Ok? E se ele tem alguma relação com a duração da repetição, ele também pode ter uma relação com a densidade. Porque se eu aumento muito o peso e diminuo a duração da repetição, obviamente eu vou alterar a densidade também. Além disso, se considerarmos a interdependência volume e intensidade, obviamente, quanto maior o peso que eu utilizar, maior a intensidade, menor será o volume que eu vou praticar esse treino. Por exemplo, aumento muito o peso, eu teria que diminuir o número de repetições ou o número de séries. Portanto, o peso, definitivamente, ele é o representante da intensidade diretamente em um programa de treinamento na musculação. As variáveis número de repetições, séries e exercícios, elas quantificam o volume de treinamento, tanto isoladamente quanto em conjunto. Como falei anteriormente, nós podemos ter o volume como 4 exercícios, volume de 3 séries e volume de 10 repetições, por exemplo. Volume por série, 10 repetições. Volume de séries, 3 séries. Volume de exercícios, 4 exercícios. Devemos tomar um cuidado em não quantificar sempre o volume total de repetições. Por exemplo, 3 séries de 10 repetições foram 30 repetições. Isso está ok. Mas nós temos um problema muito grande que se eu fizer 10 séries de 3 repetições, eu também terei 30 repetições. Mas é muito difícil falar que o volume foi igual nos 2 treinamentos. O que você vai responder se a pessoa te perguntar: professor, como que o volume é o mesmo se num eu fiz 3 séries e no outro eu fiz 10 séries? Um eu fiz 3 repetições, no outro eu fiz 10 repetições. Então nós temos que tomar muito cuidado com parametrizar o volume somente pelo número total de repetições realizados. Porque o mesmo número total de repetições pode ser configurado com diferentes números de séries e números de repetições. O que chama atenção para detalharmos melhor a progressão do volume de treinamento. Ainda faremos isso no momento posterior para facilitar o entendimento. Uma outra aplicação comum dessas variáveis, vamos pegar, por exemplo, o número de repetições. É a determinação do número mínimo e máximo de repetições por série. Por exemplo,
executar de 10 a 12 repetições até a falha concêntrica, repetições máximas. Nesse caso está dizendo o seguinte: eu não sei quanto que é a intensidade, mas estou dizendo que a intensidade não possa ser tão alta que ele não faça pelo menos 10 repetições, e nem tão baixa que ele consiga fazer mais do que 12 repetições. Então a intensidade estará limitada pelo número de repetições, mas não temos como saber de maneira definitiva qual o valor exato da intensidade. Apesar de existirem tabelas e gráficos que se propõem, e fórmulas que se propõem a fazer isso, elas não são precisas e úteis em todas as diferentes situações, em todos os exercícios, para todos os praticantes. Voltaremos a falar isso no momento posterior. Vocês encontrarão ainda tabelas que tentam associar um determinado número de repetições a um determinado percentual de URM. Por exemplo, um exemplo aleatório, tá, gente? De 10 a 12 repetições seria entre 60% e 65% de URM. Existem gráficos com isso, que também não corresponde à realidade complexa que são as variáveis estruturais do programa de treinamento da musculação. Só para exemplificar, para determinados exercícios eu posso conseguir fazer mais repetições para uma mesma intensidade do que em outros exercícios. Tem exercícios que eu posso conseguir fazer, por exemplo, 15 repetições a 60% de URM. Com outros, eu posso conseguir fazer até 20, 25 repetições com 60% de URM. Isso vai depender da interação com as outras variáveis. E além disso, para o mesmo exercício, eu posso conseguir fazer, por exemplo, de maneira introdutória, diferentes números de repetições para uma mesma intensidade, conforme as diferentes amplitudes de movimento ou as diferentes durações da repetição. Portanto, essas tabelas, esses gráficos, não têm uma aplicabilidade prática, elas não se comprovam na prática de maneira fundamentada, na qual tabelas essas que vocês deverão esquecer. A outra variável é a variável duração da repetição. Diferentemente do componente da carga duração, a duração da repetição se refere à duração de cada repetição. Por exemplo, cada repetição terá uma duração de 6 segundos. Vamos considerar que o componente da carga duração seria a somatória da duração de toda a série, por exemplo, ou de todo o programa, ou de todo o exercício. Aqui vamos considerar a duração de cada repetição, para caracterizar de maneira detalhada a variável duração da repetição. Importante ficar claro que a duração da repetição ela pode ser desmembrada de várias formas. Vou dar um exemplo simples. Uma mesma duração de 6 segundos pode ser feita com ação concêntrica de 3 segundos e ação excêntrica de 3 segundos. Ela pode ser feita também com a concêntrica de 2 segundos e a excêntrica de 4 segundos. Ou o contrário, a concêntrica 4 segundos e a excêntrica 2 segundos. Pode ser 1 e 5, pode ser 5 e 1. Ela pode inclusive ser 2 segundos concêntrica, 2 segundos isométrica ao final da concêntrica, mais 2 segundos na excêntrica, o que mostra as amplas possibilidades de prescrição da variável duração da repetição. Deve já estar ficando claro para vocês que, por exemplo, somente a maneira como eu manipulo a duração da repetição e as ações musculares diferentes, o quanto que isso vai interferir, por exemplo, na possibilidade de realizar certas intensidades, de levantar certos pesos, ou na possibilidade de fazer determinados números de repetições. Vou abrir um parênteses para explicar para vocês que a investigação da influência da duração da repetição em respostas neuromecânicas e metabólicas e morfológicas vem sendo objeto de estudo do nosso laboratório há quase 20 anos. Temos muito material já pesquisado e publicado sobre respostas agudas e crônicas à manipulação da duração das repetições. Esse material será disponibilizado em vídeo em breve. Já está tudo amplamente publicado em periódicos nacionais e internacionais. Vamos agora à variável número de sessões. Vamos considerar a variável número de sessões e vamos dar um exemplo de número de sessões por semana. Na verdade, a variável número de sessões não é o número de dias, mas o número de sessões. Por quê? Numa mesma semana eu posso ter 3 dias de treino e uma sessão por dia, por exemplo, de manhã. Ou eu posso ter 3 dias de treino e 2 sessões por dia, uma sessão de manhã e uma sessão à noite. Então esta é a variável número de sessões. E uma outra variável é a variável
pausa? Bom, a variável pausa, que vamos entender, né, como intervalo de recuperação que nós damos entre as séries, ou por exemplo, entre os exercícios, vamos considerar primeiro entre as séries, que podem ser inclusive entre as repetições. Vamos exemplificar com a pausa entre as séries. Deve ficar bem claro que a pausa é uma necessidade. Ela é prescrita porque o praticante, a princípio, precisa descansar para que consiga realizar todo o programa conforme prescrito. Então, a manipulação da pausa, se ela for feita primeiro, ela vai também interferir nos outros componentes da carga. Por exemplo, uma redução da pausa pode implicar que, ao se manter o mesmo número de repetições e a mesma duração, o praticante tem que diminuir o peso, consequentemente diminuindo a intensidade. Ou, se ele quiser manter o peso, pode ser que ele tenha que diminuir as repetições. Ou, até num exemplo um pouco mais extremo, se ele consegue manter o peso e as repetições, significa que o treino já estava ficando muito fácil para sua execução. Nós voltaremos mais à frente para discutir com mais detalhes isso aplicado ao programa de treinamento. Bom, então, como vocês podem ver nesse programa de treinamento que está aqui, se nós pegarmos somente essas variáveis que eu mencionei até agora, peso, número de repetições, séries e exercícios, número de sessões, duração da repetição e pausa, e esquecer a coluna dos exercícios, pegar só essas colunas de cá, quantas manipulações podem ser feitas para a progressão desse treinamento, sem mexer na coluna dos exercícios. Já devem ter percebido que são dezenas, centenas, infinitas. Esse exercício nós faremos eles com detalhe no nosso próximo vídeo. Esse material está disponível no livro Musculação, Variáveis Estruturais, de autoria do professor Dr. Mauro Heleno Chagas e o professor Fernando Vitor Lima. Vocês têm acesso à terceira edição. Você pode baixar em PDF, vou deixar aqui o link para vocês baixarem e em breve estaremos lançando a quarta edição.